página 59 do livro da biografia de São Tomás de Aquino, por G.K. Chesterton, editora Eclésia. Tá? Então, Alberto o Suábio, justamente chamado Magno, foi o fundador da ciência moderna. Então, Santo Alberto Magno foi o fundador da ciência moderna. Ele fez mais que qualquer um para preparar esse processo, que transformou o alquimista no químico e o astrólogo no astrônomo. É estranho que, tendo sido em seu tempo, nesse sentido, quase o primeiro astrônomo, ele agora sobreviva nas lendas, quase como o último astrólogo. Historiadores sérios estão abandonando a noção absurda de que a Igreja perseguia todos os cientistas como se fossem bruxos. Isso é quase o oposto da verdade. O mundo, às vezes, os perseguia como bruxos. Olha, o mundo, não a Igreja. Ele destaca a Igreja do mundo nessa hora. E, às vezes, os buscava como bruxos. Um modo de seguir que é oposto de perseguir. Somente a Igreja os considerava real e unicamente cientistas. Então, aquela conversa de que na Idade Média o pessoal queimava na fogueira os cientistas, né? Chamando-os de bruxos, é justamente o contrário. A Igreja chamava os bruxos de cientistas. O mundo chamava os cientistas de bruxos. É aquela velha máxima, Regina. Acuse-os do que você faz. Xingue-os do que você é. Isso vem desde a Idade Média. Ou antes. Ou desde o início do mundo. Muitas vezes, um clérigo investigador era acusado de simples mágica ao fazer suas lentes e espelhos. Era acusado pelos seus rudes e rústicos vizinhos. Você sabia que Mendel foi o descobridor da genética, né? Mendel, que era um monge. Era um monge. Saiu cruzando flor com flor. Não sei se você estudou isso em biologia. Muitas vezes um clérigo investigador era acusado de simples mágica ao fazer suas lentes e espelhos. Ponto e vírgula. Era acusado pelos seus rudes e rústicos vizinhos. Ponto e vírgula. E provavelmente isso aconteceria exatamente do mesmo modo se os vizinhos fossem pagãos, puritanos ou adventistas do sétimo dia. Mas, mesmo naquela época, ele tinha maiores chances quando julgado pelo Papa ou pelo papado, do que se simplesmente linchado pelos leigos. O pontífice católico não denunciou Alberto Magno como um mágico. Foram as tribos semi-pagãs do norte que o admiravam como um mágico. São as tribos semi-pagãs das cidades industriais atuais. São os leitores de livros Água com Açúcar baratos, de panfletos charlatões e dos profetas de jornais que ainda o admiram como um astrólogo. Todos admitem que a abrangência de seu conhecimento registrado de fatos estritamente materiais e mecânicos
era impressionante para um homem de seu tempo. É verdade que, em muitos outros casos, havia certa limitação de dados na ciência medieval. Ponto e vírgula. Mas isso, certamente, nada tinha a ver com a religião medieval. Pois os dados de Aristóteles e da grande civilização grega eram, de muitos modos, ainda mais limitados. Mas não se trata tanto de uma questão de acesso aos fatos, mas da atitude em relação aos fatos. Muitos escolásticos, pessoal da escolástica, da Idade Média, São Tomás de Aquino, Duns Scoto, São Boaventura, todos são escolásticos. Santo Idelgarda, escolástico. Você percebe que a gente está estudando os santos da Idade Média, né? Santo Alberto Magno foi professor de São Boaventura e de São Tomás de Aquino, viu? Por isso que Chesterton está falando sobre ele aqui nesse capítulo. Mas não se trata tanto de uma questão de acesso aos fatos, mas da atitude em relação aos fatos. Muitos escolásticos, se informados pelos únicos informantes que tinham de que um unicórnio, aí ele dá um exemplo aqui, tá? Vou ler devagarinho isso aqui, isso é chatinho para entender. Muitos escolásticos, se informados pelos únicos informantes que tinham de que um unicórnio tinha um chifre e a salamandra vivia no fogo, usavam esses fatos mais como uma ilustração de lógica do que como um incidente da vida. Certo? Os escolásticos usavam isso como um exemplo. Ele diz aqui, Chesterton diz aqui, usava esses fatos mais como uma ilustração de lógica, para poder fazer os silogismos. O que eles dizem é, 2 pontos. Eles, os escolásticos, quando estão ensinando, usando esses fatos como simples exercício de lógica. Se um unicórnio tem um chifre, 2 unicórnios têm tantos chifres quanto uma vaca. É lógico isso? É, uma vaca tem 2 chifres, não é verdade? E isso não é 1 milímetro menos que um fato, porque o unicórnio é uma lenda. Mas com Alberto, na Idade Média, tal como com Aristóteles na Antiguidade, nasceu a ideia de enfatizar a questão. Abre aspas. Mas o unicórnio tem apenas um chifre e a salamandra tem apenas um fogo, em vez de uma lareira. Aí é uma pergunta, tá? Mas o unicórnio tem apenas um chifre e a salamandra tem apenas um fogo, em vez de uma lareira? Ponto. Sem dúvida, quando os limites sociais e geográficos da vida medieval começaram a permitir a busca pelo fogo das salamandras ou pelo deserto dos unicórnios, os medievais tiveram de modificar muitas de suas ideias científicas. Um fato que os exporá ao completo escárnio de uma geração de cientistas que acaba de descobrir que Newton é um contrassenso, que o espaço é limitado e que o átomo não existe. Então, Chesterton está dizendo que, pelo fato de, na antiguidade, o pessoal usar o unicórnio e a salamandra para fazer exercícios lógicos, eles foram achincalhados por causa disso.
Só que hoje já é fato que Newton é um contrassenso, a física de Newton, e que o espaço é limitado, não é infinito, e que o átomo não existe. Hã? E ninguém achincalha Newton, nem os cientistas modernos. Tudo é questão de narrativa, como disse recentemente um certo ex-presidiário. Maduro não é genocida. É uma questão de narrativa. Bom, naquela época também, né? Tinha. Vamos lá. Esse grande alemão, conhecido em seu ápice como professor em Paris, foi previamente e por certo tempo professor em Colônia, na Alemanha. Naquela bela cidade romana, reuniram em seus entornos milhares de amantes daquela vida extraordinária, a vida estudantil da Idade Média. Como eu queria ter vivido naquele tempo para aprender. Eles chegavam em grandes grupos chamados nações. E o fato ilustra muito bem a diferença entre o nacionalismo medieval e o moderno. Pois, embora pudesse acontecer uma rixa entre estudantes espanhóis e escoceses, ou entre flamengos e franceses, a espada faiscava e espadas faiscassem ou pedras voassem por princípios puramente patrióticos, o fato permanecia. Dois pontos. Todos vieram para a mesma escola para aprenderem a mesma filosofia. E embora isso pudesse não prevenir o início de uma briga, poderia ter muito a ver com o seu término. Povo, nós estamos aqui todos para aprender. Por que, que a gente está aqui brigando um com o outro? Espanhol brigando com inglês, escocês brigando com francês, né? Nós não estamos aqui para aprender filosofia. Então, esse fato fazia com que acabassem as brigas, né? Isso que quer dizer aqui. Perante esses variados grupos de homens vindos dos confins da terra, o pai da ciência, Santo Alberto Magno, desenrolava seu pergaminho de estranha sabedoria acerca do sol e de cometas, e peixes e de pássaros. Era um aristotélico desenvolvendo, por assim dizer, o único indício experimental de Aristóteles. E nisso ele era inteiramente original. Acerca de temas mais profundos sobre os homens e a moral, ele se preocupava menos em ser original e se contentava em transmitir um decente aristotelismo cristão. Estava até mesmo pronto a transigir na questão meramente metafísica entre os nominalistas e os realistas. Nominalista. O nominalismo nega que universais, representados por nomes como vaca, cachorro, etc., isso é chamado de universais, tá? Existem na mente ou nas coisas. O universal é assim apenas uma palavra, um nome. O realismo, por outro lado, insiste na existência dos universais, tanto na mente quanto na realidade. Então, para os nominalistas, o nome vaca, cachorro era apenas um nome
Ele não tinha relação com o ser vaca, com o ser cachorro. Os realistas já pensavam diferente. Santo Alberto nunca teria alimentado sozinho a grande guerra que estava por vir, por um cristianismo equilibrado e humanizado. Mas quando ela veio, ele estava completamente preparado. Santo Alberto foi chamado Doutor Universal por causa da abrangência de seus estudos científicos. Ainda assim, era, na verdade, um especialista. A lenda popular não é inteiramente falsa. Se um cientista é um mágico, Santo Alberto era um mágico. E o homem de ciência sempre tem sido muito mais mágico do que o padre, pois ele controla os elementos ao invés de submeter-se ao espírito, que é mais elementar que os elementos. Hã? Submeter-se ao espírito, né? Isso que São Boaventura está ensinando para a gente, ele aprendeu com Santo Alberto Magno. Né? Vamos um dia colher na fonte com o pai da ciência. Né? E ele diz aqui, ó, que o espírito é o mais elementar dos elementos. E foi criado primeiro, né? Lembre-se que o homem é o fim da criação de Deus, né? Ele é o resumo de toda a criação de Deus. Os anjos foram criados primeiro. O espírito humano veio depois, junto com o corpo humano. E a carne, por conseguinte, como a gente viu hoje em São Boaventura, né? Dentre os estudantes que se aglomeravam nas salas de aula, havia um deles, marcante por sua altura e volume, que se recusava e fracassava em ser marcante por qualquer outra coisa. Ele era tão mudo nos debates que seus companheiros começaram a supor uma significância americana na palavra mudez. Pois naquele país ela é sinônimo de estupidez. Nas Américas, né? A mudez é sinônimo de estupidez. É claro que, depois de algum tempo, americano no sentido de Estados Unidos aqui, Jackson está falando, tá? Norte-americano, né? É claro que, depois de algum tempo, mesmo sua estatura imponente começou a ter apenas a imensidade ignominiosa do menino grande deixado para trás, de forma mais mesquinha. Agora ele já entra em São Tomás. Então, nesta oração composta pelo cardeal Merri del Val, secretário do Estado do Vaticano durante o pontificado de São Pio X, peçamos juntos ao Senhor a graça da humildade de coração, alicerce da vida interior e remédio eficaz contra o pecado da soberba. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente não rezou a oração do Espírito Santo, não foi? Vamos rezar agora. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-nos.
do desejo de ser estimado, livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser amado, Livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser conhecido, Livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser honrado, Livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser louvado, Livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser preferido, Livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser consultado, Livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser aprovado, Livrai-nos, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser desprezado, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de sofrer repulsas, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser caluniado, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser esquecido, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser ridicularizado, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser difamado, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser objeto de suspeita, Livrai-nos, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Vamos rezar uma Ave Maria, Regina, para a honra e glória de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar mais duas, dessa vez em latim. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tui mulieribus, es benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, agora e na hora de morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, comece. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicto fui tus mulieribus, et benedictus tu vos ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Em nome et Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Amém. Beleza, né? Foi no improviso, né? Porque sem a letra, né? Quase conseguiu. Quase. É que faz tempo que a gente não faz em latim, né? É. Vamos fazer mais vezes. No início e no fim. Tá bom? Ótimo, tá bom. Tá, minha amiga. Um abração para você. Na hora que você aprontar aí os vídeos, passe